muito mais fácil nós sermos iguais a todo mundo, copiar um padrão de comportamento, porque o ser humano é tribal na sua essência, na sua natureza. A gente precisa pertencer. Então, quando a gente faz algo completamente diferente das pessoas, disruptivo, no nosso subconsciente a gente tem medo de ser rejeitado, e uma das maiores necessidades do ser humano é ser amado, e uma das maiores dores do ser humano é a rejeição. Então, por isso é tão comum um mundo onde a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, os comportamentos estarem totalmente desconectados com o que Deus deseja, e a gente, mesmo sendo cristão, entrar nesse padrão de comportamento como se fosse normal. Em contrapartida, é difícil fazer qualquer coisa, acreditar que nós somos capazes de fazer qualquer coisa que foge do natural, segundo a nossa mente. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Faria, sou nutricionista há 25 anos, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. E eu tô aqui falando de Deus porque eu falo de Deus nas aulas que eu dou para elas. Eu tenho um método de emagrecimento, lá tem muitas aulas, tem um Instagram exclusivo para elas. Eu falo sobre isso nas minhas lives, porque eu não acredito em emagrecimento definitivo ou mudança definitiva em qualquer área da vida que não seja tratando o corpo, alma e espírito, justamente porque nós somos limitados, nós temos uma mente guiada pelas nossas emoções, experiências da vida, pela própria natureza humana. E eu quero citar algumas reflexões que eu faço sobre algumas pessoas da Bíblia, por exemplo, Maria. Imagina a cabeça de Maria. Eu até escrevi aqui no meu diário com Deus assim, pensa se ela perguntou, ô seu anjo, eu até gostaria muito, mas imagina como eu vou ser visto pelas outras mulheres. Imagina se um anjo de Deus aparece para você hoje e fala, olha, Jesus está voltando e ele precisa ficar na casa de alguém, ele vai ficar na sua. Imagina o turbilhão de emoções, de pensamentos, ao mesmo tempo que você vai achar maravilhoso, por outro lado, você vai ficar, meu Deus, mas e aí o que vai acontecer? O que as pessoas vão dizer? Quantas pessoas, para pensar, quantas pessoas te perguntariam assim, na sua casa? Por que na sua casa? O que você tem de diferente das outras pessoas? Você que faz isso, que faz aquilo, que erra aqui, que erra ali. Por quê? Jesus ficaria na sua casa. Agora imagina se Jesus vai vir para sua casa daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano e o anjo te manda começar a dizer isso para as pessoas até Jesus vir. Duvido que você teria coragem de começar a dizer isso para as pessoas. É absurdo desse tamanho, não desse tamanho, né, muito maior, né, porque Maria não só ia habitar Jesus na casa dela, mas ia gerar Jesus. Imagina, você hoje, 2025, falando, olha, veio um anjo e me disse que daqui a 1 ano Jesus vai voltar e ele vai ficar na minha casa. Não tem nem como, nem passa isso pela cabeça, porque a nossa mente humana nos limita a vida humana ao que parece normal à maioria das pessoas. E os discípulos, Pedro, João, Tiago, Mateus, imagina eles recusando a companhia de Jesus, alegando que o que as outras pessoas iam falar. Porque não era só ouvir a Jesus, era largar tudo. Eles tinham suas ocupações, seu ganha-pão, sua profissão. Não sei se você já assistiu The Chosen, que é uma série que fala sobre Jesus com os discípulos, né? São os escolhidos. O Pedro, por exemplo, ele é casado e ele encontra com a esposa dele. Eventualmente, ele largou a esposa em casa para seguir Jesus. De vez em quando, ele passa em casa para passar um tempo com ela. Então, é de fato largar todas as coisas por ele, colocar ele em primeiro lugar, fazer a vontade dele e abrir mão da nossa. E o quanto nós estamos dispostos a fazer isso não é uma coisa fácil. Afinal de contas, a gente serve a um Deus que não existe visualmente, não aparece, não se materializa, e nós vivemos num mundo material, num mundo natural, onde a gente toca, onde a gente trabalha, paga contas, onde a gente julga, é julgado, onde a gente depende das pessoas para muitas coisas, onde o que as pessoas acham de nós determinam muito, por exemplo, da nossa vida profissional. Quem vai contratar uma pessoa para trabalhar numa empresa, ou quem vai manter uma pessoa no emprego que a chefe acha que você é doida, que você pirou, que você tá por aí dizendo que Jesus vai vir daqui a 1 ano e vai morar na sua casa. Ou que todas as pessoas acham normal e divertido e é só um show, e é o show da Lady Gaga ou da Madonna, e você verbaliza para as pessoas que você acha que aquilo é um show de horrores, que aquilo é um culto a Satanás.
Ou que todo mundo acha normal deixar os filhos com menos de 18 anos beber e dormir com a namorada em casa, e você diz, na minha casa não. Meus filhos não vão beber com menos de 18 anos. Alguns dias atrás, deve ter 2 dias atrás, 3 dias, eu comentei com um paciente que meu filho não bebe. Meu filho tem 20 anos. E eu falei, não é que ele não beba, ele bebe, mas ele não tem o hábito de bebida. Ele passou o carnaval inteiro sem beber, ele passa semanas, meses sem beber nada. Aí ele perguntou assim, ele mora com você? Aí eu falei assim, mora. Ele, tá. Aí eu falei, por quê? Ele falou, sabe, porque... Eu não me lembro exatamente a forma como ele falou, mas ele disse assim, se ele não mora com você, ele tá te enganando. Ele bebe sim, você é que não sabe. Porque na cabeça das pessoas é muito não natural isso. Inclusive, essa mesma pessoa, esse rapaz, falou pra mim que ele frequenta a igreja, que ele tem uma religião, mas que ele não é assim. Ele não falou a palavra, mas tipo, obcecado, fanático, porque ele bebe, não bebe pouco. Ele tem já alguns problemas de saúde em consequência da alimentação errada, da bebida, mas ele justifica com, eu não bebo tanto quanto fulano, eu não tô com um exame tão ruim quanto fulano deve estar. Olha que loucura. Olha a gente se nivelando por baixo e achando que nós estamos muito bem porque não estamos tão mal quanto A, B ou C. Meu pecado não é tão ruim assim, porque fulano, olha ali, fulano matou, fulano fez coisas terríveis e o meu pecado é um pecadinho. Qual é o problema de eu viver nesse pecado? A Bíblia não classifica pecado como pecadinho e pecadão. A Bíblia diz o que é pecado e o que agrada a Deus. Quando a gente peca em pensamento, em desejo, a gente já está desagradando a Deus. E isso mostra o que a gente quer viver de fato. Agradar a Deus ou não ser punido pelo que você está fazendo. Não sofrer as consequências do que você está fazendo. Na sua cabeça, ou na minha cabeça durante muito tempo, as consequências viriam a partir de uma ação. Mas a nossa entrega, obediência, conexão, amor a Deus é definido pelo que a gente faz sem ninguém ver, sem ninguém saber. Deus é Espírito. O Espírito Santo de Deus habita em nós, então Ele sabe dos nossos pensamentos, das nossas intenções, dos nossos projetos, dos nossos desejos, mesmo que isso não seja manifestado no mundo. Então, sabe aquela expressão, Deus está vendo, hein? Então não importa. Uma vez eu falei para Deus sobre uma coisa, sobre algo que me incomodava, eu falei, Senhor, eu estou sendo humilhada. O Senhor não se incomoda com isso? E Ele me disse, você está sendo humilhada aos olhos de quem? Porque aos meus olhos você está sendo uma pessoa obediente. Você está preocupado com o que eu me importo ou com o que as pessoas se importam. A gente precisa desenvolver um nível de relacionamento com Deus nesse ponto. Quando eu ganhei a Bíblia, quando eu comecei a conhecer a Deus, eu tinha uma amiga que falava, eu estava aqui conversando com Deus, eu ficava assim, como assim, gente? Parecia que Deus estava sentado na mesa falando com ela. Eu achava aquilo muito estranho. Eu chegava a achar meio maluco, meio esquizofrênico, meio fantasioso. Acho que é isso. Eu não chegava a racionalizar esse pensamento, mas no fundo eu achava que era uma fantasia da cabeça dela. Criava um diálogo com um amigo invisível. Isso porque eu acreditava em Deus, mas eu era religiosa. E eu nem sei definir exatamente o que é estar de um lado e do outro. Ser religiosa e ser conectada com Deus espiritualmente. Eu não sei definir, eu não sei colocar em palavras o que se passava na minha cabeça durante anos em que eu pensava em Deus, gostava de Deus, ia à missa, rezava o terço, mas não conhecia Deus. Talvez na minha cabeça não fosse necessário conhecer a Deus. Deus era o que o padre dizia que era, o que o mundo dizia que era. Deus era o pacote de todas as coisas que eu já tinha ouvido falar sobre ele desde que eu me entendia por gente. Mas eu conheci a Bíblia, eu conheci a Deus na Bíblia. É a palavra que apresenta quem ele é. E há 12 anos, 13 anos, esse ano faz 13 anos, eu venho desenvolvendo esse relacionamento com Deus através da Bíblia, através da igreja também, e cada vez mais diferentes revelações são feitas através da Bíblia. A Bíblia não é um livro que você lê para ter informações, nós lemos para ter revelações. Então, voltando no que eu falei no início, sobre eu ser nutricionista e eu estar aqui falando de Deus e eu trabalhar com emagrecimento, não tem como uma mulher mudar o comportamento alimentar dela e, consequentemente, se livrar da guerra contra a balança se ela não se libertar das limitações que a nossa mente humana
tem e as limitações que um comportamento humano padronizado tem, porque tá cada vez mais comum as pessoas acharem normal brigar contra a balança, chegar a um ponto que tem que tomar remédio, viver dizendo que dieta é difícil, que não consigo viver sem um pão, ai que um docinho depois do almoço, ai que eu preciso tomar vergonha na minha cara, não tem jeito pra mim não, eu engordo, emagreço toda hora. Isso é normal. E as pessoas se encaixam dentro desse padrão normal, tipo, tá tudo ok, gente, tá todo mundo assim, porque comigo seria diferente. Não é normal. O Espírito Santo nos deu domínio próprio. Nós temos domínio próprio. Se não usamos, é uma escolha nossa. Mas não existe a pessoa dizer, eu sou viciada em doce, eu não consigo ficar sem o pão. Consegue. A gente não consegue o que a gente não quer conseguir e justifica. Porque pão é gostoso, doce é gostoso, macarrão é gostoso, farofa é gostosa. Comer mais é bom, comer um chocolate na hora que tá ansioso é bom. Agora existem outras coisas muito melhores do que isso. E esse padrão de comportamento nos coloca como escravos da comida, como escravos de um padrão de pensamento, de comportamento que a nossa mente já se adaptou a ter. Mas o caminhar com Deus quebra todas as barreiras que existem entre o nosso padrão de comportamento e o nosso caminho de mudança. É um desbravar de um caminho novo, constante, que é oferecido e disponível para quem se relaciona com Deus. É só uma questão da gente decidir em que lugar nós queremos estar. Na zona de conforto, vivendo igual a tudo que a gente viveu, ou viver de acordo com o que Deus nos possibilita viver. Essa é uma resposta que só você pode dar. E esse era meu recado para você hoje. Um beijo.